agradecer demais a vinda do Tasso Gereissati lá atrás e do Tasso para cá. O Ceará tem tido administrações respeitáveis, admiráveis e com responsabilidade. São administrações que o Brasil respeita. E eu, como sei o que é você viver o pior, porque eu vivi num tempo em que eu era funcionário público, eu recebia um papel para descontar no mercantil, a tal da Gonzagueta, né? Então, eu sei o que é um Estado quebrado. E eu acho que ninguém merece viver num Estado assim. Você imagina um Estado quebrado numa situação de pandemia. A gente recorre a quem? Graças a Deus, o Estado do Ceará tem condições de dar resposta aos anseios da população, pelo menos no caso de doença. E eu agradeço a Deus viver aqui sob o comando do governador Camilo Santana, porque eu tenho certeza que o que aconteceu em Manaus jamais acontecerá aqui. Manaus, o que você ouve e acontece lá na televisão, não é 10% do que na realidade está acontecendo. Ontem, a palavra, a localização não é nem Manaus. Manaus como se fosse o epicentro desse terremoto de irresponsabilidade. O estado do Amazonas, né? E ontem o estado do Amazonas é a fronteira com o Pará. No município do Amazonas, morreram 7 pessoas por falta de ar. E no outro município vizinho, fronteira com o Amazonas, no Pará, morreram mais 7. Isso é de uma tristeza, de uma revolta que dá a gente, e ao mesmo tempo a gratidão por ter governantes que se antecipam ao problema. A gente estava aqui reclamando, há bem pouco dia atrás, eu inclusive fiz a reclamação aqui, que nosso hospital de Messejana tinha fila para pegar uma consulta, porque no mês de janeiro, e ninguém falou sobre isso, mas eu vou falar, os médicos estão tudo de férias, é o grande erro, né? Todos que eu quero tirar em janeiro, tinha tudo em janeiro e fica essa confusão que fica aí. E as pessoas reclamando porque são acostumadas a ir lá e ser atendido, né? Lá no Amazonas, as pessoas estão morrendo na porta e não atendem. Cenas que você não imagina, porque a gente quer comparar e fala cena de guerra. Não, cena de guerra não é assim. Na guerra, os feridos, eles vão para o hospital para ser atendido ou não, mas vão para o hospital. Ninguém nega o atendimento deles, não. Ontem eu vi a forma ridícula de uma pessoa que, para ser atendido, tinha que entrar com cilindro de ar. Então, ele já tinha rodado o estado todo, a cidade toda de Manaus atrás do cilindro e não conseguia comprar. E o que é que você chega à conclusão disso aí? Irresponsabilidade, desgoverno, incompetência, desleixo, falta de humanidade, tudo isso cabe dentro dessa crítica. O pior de tudo é que tudo isso, todas essas mortes foram avisadas. Tem aí uma espécie de um grupo nacional do SUS, né? A gente tem aqui a Força Nacional de Segurança, tem a Força Nacional do SUS, esteve em Manaus, fez vários relatórios, inclusive para o senhor ministro da Saúde, Pazuello, e para esse governador irresponsável, e nada fizeram. Nada fizeram. Não priorizaram o prioritário. O ministro Pazuello fez mais. Cobrou porque não estava sendo dado cloroquina para as pessoas. E não atendeu Manaus como deveria atender. Dizer logo para os coronéis de plantão que houve o programa, que quem disse isso não sou eu não, viu? Isso está em todos os jornais, inclusive o Procurador-Geral da República está investigando, e o Congresso Nacional, o Procurador-Geral da República cobrou que o Congresso Nacional tome providência em relação a essas atitudes tomadas pelo governo federal e pelo governo do Amazonas. É uma vergonha o que a gente vive. E eu agradeço demais. Eu estou lembrando aqui das pessoas que estavam criticando
que colocaram aqui um estádio para atender as pessoas, e que no estádio não tinha ninguém, tinha pouca gente, graças a Deus, cara. Depois o estádio encheu, né? E o governador do Ceará comprou um hospital. Comprou um hospital. Em vez de montar uma estrutura para se perder, o governador comprou foi um hospital que estava à venda e colocou para... Como é bom a gente ter um estado que pode fazer alguma coisa, que tem dinheiro para fazer alguma coisa, né? Esse estado hoje continua... esse hospital hoje é do estado e continua atendendo, né? E